Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de áudio e vídeo das nossas mensagens para te oferecer o nosso melhor. Você também pode melhorar a tua relação conosco se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos, participando dessa grande obra, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive transbordando em amor. A palavra de Deus diz assim, no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Louvor, honras e glórias sejam dadas ao nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra rompa cadeias e semeie vida na tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, filhos do Deus Altíssimo, não é uma epidemia, até porque mais parece uma pandemia. E é possível que seja mesmo, já que é algo que vem se alastrando em larga escala por vários países do mundo. E pior que o coronavírus, que assola todo o planeta há praticamente um ano, esse mal não se iniciou agora, mas ele subsiste no mundo desde a criação do homem e se encontrava latente no coração de algumas pessoas e aparentemente é um sentimento que vem se expandindo mais e mais ultimamente, numa forte indicação de que realmente estamos vivendo os últimos tempos. E as motivações para essa praga são as mais diversas, mas nenhuma delas justificável, porque nada justifica o que não provém de Deus. Desde a época de Gênesis, da criação do mundo, quando Caim registrou o primeiro assassinato ao matar o seu irmão Abel, por um motivo torpe, um ato que, enquanto algumas pessoas atribuem a inveja ou ciúme, essa foi, na realidade, meus irmãos, uma manifestação de ódio. A inveja ou o ciúme certamente foram o gatilho, o elemento motivador, mas a concretização do crime foi uma obra do ódio. O que leva uma pessoa a ferir de morte a um semelhante e se manter impassivo, contemplando a sua dor, a sua agonia e o seu esforço para sobreviver, não é outra coisa além de ódio. Até mesmo para com os animais, esse é um ato insuportável para as pessoas do bem. A Bíblia nos informa que Caim era do maligno e as suas obras eram más. Mas ela nos revela também que o mundo jaz no maligno
Então, não resta dúvidas, meus irmãos, de que estamos vivendo no império do ódio. Jesus nos deixou mandamento de amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. E sabe por que Ele fez isso, meus irmãos? Porque onde existe amor, não existe ódio. Mas onde existe ódio, também não existe amor. São dois sentimentos opostos que não convivem simultaneamente no mesmo corpo. Mas Jesus nos disse que o amor de muitos iria se esfriar. E vemos que o ódio tem se mantido camuflado, contido, disfarçado através do tempo em algumas pessoas sem Deus. Mas ultimamente, ele tem se manifestado de forma cada vez mais intensa no mundo. Os filhos de Deus têm o Espírito Santo residindo em seu interior. Então, o que eles produzem são os frutos do Espírito. Mas aqueles que são do mundo, desse mundo dominado por Satanás, pelo ódio, esses não conseguem dar bons frutos. Os últimos acontecimentos de violência racial são cenas de terror que têm sacudido o mundo, se alastrado com rapidez e levado à mobilização de pessoas de todas as etnias que já não suportam mais a arrogância e a pretensa supremacia de uma raça que nada tem de superior às demais, mas que insiste em tentar fazer crer que tem. Então, a realidade que antes se encontrava encoberta se revela agora, gerando uma explosão de indignação, agora incontida, de pessoas que já não têm qualquer temor de se expor em público e cuja revolta se agigantou tanto a ponto de, mesmo descumprindo as orientações de segurança, se exporem ao contágio pelo vírus da pandemia, com risco até mesmo da própria vida, para trazer à tona a hipocrisia daqueles que misturam o abuso da autoridade com a covardia. Não estimulamos, meus irmãos, nem recomendamos o descumprimento das orientações das autoridades sanitárias. Mas não podemos negar que essas manifestações são um ato de amor pelos irmãos. O amor que Jesus nos recomendou, porque Ele mesmo deu a sua própria vida pelos seus amigos. Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. 1 de João
3:11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus amados, Jesus nos deu o exemplo de amor, do maior amor existente no mundo, para nos remir das garras do inimigo. Ele sofreu injúria, discriminação, perseguição, calúnia, injustiça e morte. Mas se manteve firme no amor, para nos ensinar a forma de vivermos neste mundo presente. Em seu mandamento, ele não disse para amarmos os da nossa raça, ou da nossa crença, ou da nossa classe social, e odiarmos os demais. Um discípulo é um filho de Deus, é marcado e distinguido pela amplitude do amor. Mas o que diremos daqueles que nunca conheceram a Deus e nunca sentiram amor? Como pode se esfriar o que nunca esteve aquecido? Quando o amor se esfria, ele dá lugar à indiferença ou ao ódio. Mas normalmente é ao ódio, porque as pessoas tentam se vingar dos agravos recebidos. As pessoas dão nomes a esses atos de violência, a essas reações animalescas, mas são nomes que não definem a essência do problema. O mundo está dominado pelo ódio crescente a cada dia. Mas nada, meus irmãos, consegue abalar a nossa fé no iminente retorno de Jesus para resgatar a sua igreja e nos levar para um mundo de amor e de paz. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 1 de João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus irmãos, o mundo está tomado pelo desamor e pela violência. Essa não é uma selfie daqueles que, como nós, não pertencem a esse mundo, mas é o retrato de uma sociedade decadente, um mundo sem paz, um povo sem Deus, onde o ódio impera livremente. A corrupção é um ato de ódio, porque a pessoa atribui para si mais direito do que os outros. Na verdade, meus irmãos,
cobiça o que não lhe pertence e rouba dos irmãos, o que, além de pecado, é um ato criminoso que expressa o ódio regado pelo egoísmo. A palavra de Deus nos esclarece que os corruptos e os corruptores não herdarão o reino de Deus, porque se insurgem frontalmente contra o mandamento de Jesus de nos amarmos uns aos outros. O terrorismo também é uma expressão do ódio residente no coração de algumas pessoas. Porque, além de outro crime fixado pelas leis dos homens, pelo derramamento de sangue inocente, é também o desprezo ao amor dos irmãos e o cumprimento de um mandamento de Satanás, aquele que veio para roubar, matar e destruir. A pedofilia e o estupro também são expressões de ódio, porque são atos de extrema violência praticados normalmente contra seres inocentes e indefesos e planejados cuidadosamente. E ocorre quando uma pessoa atribui para si um direito que não tem, o direito sobre o corpo do outro. E notem, meus irmãos, como o ódio está estabelecido também dentro da chamada igreja. Estou me referindo principalmente à Igreja Católica. E essa é uma demonstração, meus irmãos, de que muitos lugares são chamados igreja, mas poucos dentre eles são a casa de Deus e casa de oração. Lucas 19, 45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Romanos 2, 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Meus irmãos, como acabamos de ver, Deus não faz acepção de pessoas. Então, o racismo e a discriminação são reações condenadas severamente pelo Senhor. Assim também como pela lei dos homens. O racismo normalmente é motivado pelo medo que algumas pessoas têm de serem subjugadas, de serem dominadas por aqueles a quem eles consideram pessoas inferiores ou menos importantes do que eles. São pessoas que não conseguiram evoluir da época do senhorio e da escravidão. E que, além de desprezar a lei de Deus, também desprezam as leis do mundo. O que temos visto ultimamente em várias partes do mundo, seja na Europa, nos Estados Unidos e agora também explicitamente no Brasil, as pessoas denominam racismo. Mas na realidade, meus irmãos, são expressão de ódio. Compreendamos uma coisa: o racismo é um sentimento que leva as pessoas a rejeitarem a um outro por causa da sua raça ou cor. A discriminação também leva
a rejeição por alguma atitude, aparência ou pela classe social de uma pessoa. Ambos sentimentos conduzem à rejeição. Então, eles são apenas o estopim que causa a detonação. A explosão em si, a pólvora, é sem dúvida alguma o ódio, o grande aliado do desamor. O que leva uma pessoa a agredir brutalmente um semelhante? O que conduz um ser humano a asfixiar, até assassinar friamente a um irmão? É o ódio. O racismo ou a discriminação, meus irmãos, apenas revela o ódio das pessoas. O fato de um agressor se manter irredutível diante da vítima ferida, dominada, sangrando, implorando por socorro, revelando que está sendo sufocado e que está morrendo, meus irmãos, é a mais pura expressão do ódio. E você pensa que esses agressores irão escapar do tribunal de Cristo? Observe que o ódio tem transtornado até mesmo a forma das pessoas verem o mundo e interpretar as leis dos homens. A função do policial não é de julgar e condenar, e muito menos de executar, a menos que a sua vida esteja sob clara e inequívoca ameaça, o que a legislação intitula legítima defesa. A função precípua, fundamental do policial é imobilizar e conduzir as mãos da justiça, retirando o infrator do seio da sociedade. Do mesmo modo, a função do segurança, como o próprio nome diz, é manter a segurança de um local. E a sua zona de atuação se reduz à imobilização do suspeito, seguida da entrega do infrator à autoridade policial, para que receba da justiça a devida sentença. Mas, no entanto, meus irmãos, nesse mundo conturbado e dominado pelo príncipe das trevas, as pessoas se atribuem o direito sobre a vida dos outros, o poder de decidir sobre a morte de um semelhante, num claro abuso de autoridade. Não existe temor de Deus nessas pessoas, meus irmãos, e tampouco sabedoria. Na verdade, elas nem conhecem a Deus. Mas é nesse mundo distorcido, inclinado para o mal, que Deus nos pôs para sermos sal e luz. Tiago 2, 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo
para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Isaías 49, 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Meus amados, estamos falando do racismo e da discriminação material, mas lembremos de que existe ainda o ódio espiritual, que abrange a todos quanto rejeitam ao Deus verdadeiro e as suas leis, e aos que se voltam para adorar a um ídolo. Deus deixou bem claro que todos quantos se curvam diante de um ídolo não o amam, mas o odeiam. E esses estão amaldiçoados até a sua terceira e quarta geração. E é claro que os amantes e praticantes da violência física não são pessoas de Deus e já estão condenados, porque estão mais que transbordantes de ódio, tanto material quanto espiritual. Não podemos esperar amor da parte deles. Êxodo 21. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Tito 3, 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou
pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Meus irmãos, o racismo existe, e o ódio também. E negar essa verdade é ocultar a realidade, é tentar tapar o sol com a peneira. Normalmente, quem nega a existência do racismo é o próprio racista. Mas o racismo é uma afronta a Deus, que não criou pessoas melhores nem pessoas piores. Ele nos criou a todos a sua imagem e semelhança. O ódio é uma obra da carne e é uma oposição à obra do Espírito. E é o amor que Deus nos demonstrou e requer que esteja em todos nós. Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 1 João 4:19. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Provérbios 26:24. Aquele que odeia, dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano. A sua maldade será exposta perante a congregação. 1 João 2:9. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus amados irmãos, existe algum demérito em não ser da raça branca?
em ser negro, índio, amarelo. Para Deus, não. E para a lei dos homens também não. E tampouco num país mestiço como o Brasil, em que a população que se declara como branca corresponde a 44% do total. Mas a que realmente é branca pura, genuína, certamente corresponde a um percentual muito inferior. Fica claro que o racismo, meus irmãos, é uma tentativa de usar a força para tentar predominar onde não há predominância e onde a Constituição assegura direitos iguais a todos, independentemente da etnia. Mas o racismo e a discriminação, meus irmãos, só se impõem onde eles conseguem permissão para isso. Eles têm o tamanho, a dimensão que você dá a eles. A população dita branca, meus irmãos, normalmente apresenta melhor aparência porque ela se cuida mais. Os negros e mestiços precisam se cuidar também. E desse modo serão tão bonitos, tão aparentes quanto os brancos ou até mais. Independentemente dos olhos verdes ou azuis e de cabelos lisos e louros, black is beautiful e sempre será. E a despeito da cor da pele, todos somos iguais perante o Deus Criador. Meu irmão, se Deus te deu a pele negra, é para você brilhar com a pele negra. E não para se considerar inferior ou invejar a outras pessoas ou tentar mudar a cor da tua pele. Curioso é como é mais comum vermos pessoas de pele clara buscando o bronzeamento do que pessoas de pele negra buscando o clareamento. Mas principalmente, quanto a nós que somos de Deus e temos conhecimento da palavra, nós já sabemos de antemão que o mundo nos odeia, qualquer que seja a nossa raça. A palavra de Deus nos confirma que o homicida é um praticante do ódio. Então, precisamos orar e vigiar durante todo o tempo e nos concentrarmos, meus irmãos, naquilo que Deus diz que nós somos, não no que o mundo deseja que nós sejamos. Deus não trata ninguém pela cor da pele, porque Ele não vê como veem os homens. Ele vê o coração. 1 de João 3:13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos aos irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 de Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado.
Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meus amados, mas aí entra em cena uma autoridade governamental dizendo em público que no Brasil não existe racismo. Ora, é óbvio que cada um pode falar o que quiser num país onde existe liberdade de expressão. Mas também precisamos compreender que essa foi uma declaração política, típica de um conciliador, com o intuito de minimizar as reações ao ódio. Nós nem precisamos dessas declarações, porque nós já somos pacificadores. Mas esse tipo de afirmação, meus irmãos, só pode ser feito com propriedade por uma pessoa da raça negra. E não por quem nunca experimentou o que vive a população de pele escura no nosso país. É preciso compreender que existe, sim, racismo no Brasil. Um racismo institucional, que é camuflado e traiçoeiro, e que cerceia a liberdade das pessoas, enquanto que nos Estados Unidos existe o racismo segregacional, que é aberto e velado. Mas tudo é discriminação e racismo. E tudo é condenado por Deus. Eu mesmo já sofri discriminação racial por várias vezes, principalmente na infância. Mas isso não me imobilizou, meus irmãos. Pelo contrário, me mobilizou. Eu me determinei a vencer. E já conquistei, meus irmãos, isso eu posso dizer, o que a grande maioria dos racistas não conseguiram e nem irão conseguir. Num país em que 44% da população se considera branca, mesmo não sendo brancos puros, porque a grande maioria são mestiços, e 51% são pardos ou negros, é compreensível, meus irmãos, mas não justificável que a minoria branca não queira aceitar a predominância negra e parda. Mas precisamos tomar muito cuidado com esses percentuais, meus irmãos, porque eles são tomados a partir do que as pessoas declaram ser. Dentre os que se consideram pardos, existem muitos negros que, negando a sua negritude, se dizem pardos, por eufemismo. E dentre os que se declaram brancos, também existem muitos mestiços, que pela mesma razão também se consideram brancos. Ambos estão fazendo a obra do pai da mentira. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso e pai da mentira. Meus amados irmãos, eu vou lhes dar um testemunho de vida e de superação, numa demonstração de que é possível, sim, sobreviver e vencer, mesmo em um ambiente de racismo, discriminação, preconceito e ódio. Faço isso, meus amados, não para me vangloriar, porque não há mérito algum em mim. Hoje eu compreendo que tudo o que eu consegui foi pelas mãos de Deus, a quem rendo toda a honra, todo louvor e toda a glória, por me haver amado desde antes da fundação do mundo, antes mesmo que eu o viesse a conhecer. A maior virtude que eu tenho, meus irmãos, é a de ser amado por Ele. E a segunda, meus amados, é de reconhecer o amor e a soberania dele na minha vida. Mas vou testificar, meus amados, para motivar a você, que tem sido vítima de preconceito, a quem o mundo insiste em dizer que você não pode, para que você também possa se superar. Se eu pude, você também pode. Porque o Deus que fez a obra na minha vida pode fazer na tua também. Você consegue crer? Nascido em uma família modesta e criado em dificuldade com mais 3 irmãos de sangue, eu ainda não era convertido a Jesus. Mas um dia, ainda na minha mocidade, eu decidi não dar importância para o racismo e nem para o ódio, e nem para a discriminação social. E nem mesmo diante das barreiras e dificuldades, eu nunca me amedrontei, nunca me acomodei e nem esmoreci. Eu sofri bullying, decepção, vergonha, humilhação, mas eu me estabeleci uma meta. E isso foi fundamental para o meu futuro. E não há nenhuma dúvida, meus amados, de que mesmo antes de haver me convertido a Jesus, eu já era dele. Porque nada do que eu consegui, eu poderia conseguir sozinho, pelas minhas próprias mãos. E ainda existem pessoas que não creem na predestinação. Vejam alguns exemplos, meus amados, de ocorrências anteriores à minha conversão. Eu nunca participei de um concurso público ou de um processo seletivo em que eu não fosse aprovado. E isso, meus amados, a despeito da minha pele negra. Quando eu entrei para a faculdade de engenharia, eu fui aprovado no concurso vestibular em primeiro lugar e tive meu nome estampado junto com as 4 outras pessoas em letras grandes, gigantescas, em uma folha inteira do jornal, debaixo do título As Feras dos Primeiros Lugares. Durante o curso na faculdade, meus irmãos, eu decidi trabalhar na Embratel. Então busquei no catálogo telefônico o telefone do responsável do RH. Fui informado por ele de que havia um processo seletivo já encerrado.
Mas mediante a minha demonstração de interesse, aquele senhor reabriu o processo de inscrição apenas para mim. E no final, meus amados, eu fui o único aprovado. Tomei também, meus amados, a iniciativa de trabalhar na Petrobras. E fiz o mesmo. Participei do concurso e no final só foram 2 aprovados. Então, se eu não fui o primeiro, eu fui o segundo. Enquanto cursava a faculdade, meus irmãos, eu trabalhava em 2 empregos e não me restava tempo para estudar. Então, eu precisava me concentrar muito nas aulas. Mas sabe o que acontecia quando chegava na época dos exames? Havia uma meia dúzia de colegas, aqueles que passavam o dia inteiro sem fazer nada, sustentados pelos pais, que vinham sentar atrás de mim para copiar as minhas provas. E havia racismo ali. Depois que eu me formei, meus amados, participei de um processo seletivo para engenheiros que tivessem o idioma inglês. Entre os mais de 200 participantes, eu era o único que não tinha o curso de inglês no currículo. E o dono da agência que realizava o recrutamento me disse depois que só arriscou me enviar para o processo seletivo na empresa por causa da minha humildade. Mas no final, meus amados, ele me parabenizou, porque eu, mesmo sem ter o curso de inglês, fui o único aprovado em todos os testes, inclusive de inglês. Meus irmãos, eu me formei e hoje tenho um diploma brilhante que ninguém consegue tirar das minhas mãos. Ao me formar, meus irmãos, por opção, eu entrei na carreira de consultor empresarial. Entrei como soldado raso, como peão. E cheguei a ser diretor e superintendente. Naquela empresa, eu fui nomeado, meus irmãos, o primeiro treinador interno brasileiro, pelos próprios americanos, que todos dizem que são racistas. E mesmo ainda não sendo um gerente, eu fui autorizado a treinar os gerentes internos da empresa. Também fui classificado, meus irmãos, informalmente, pelos próprios colegas, como consultor de gestão empresarial número 1 no Brasil. Depois, isso aconteceu também na Argentina e no Uruguai. Agora, se houve discriminação, meus amados, eu nem tomei conhecimento. Eu estava ocupado com outras coisas, com as minhas conquistas. Meu amado irmão, minha amada irmã, você é igual a todo mundo. O teu sangue é vermelho, como de qualquer um. Alguém por acaso discrimina o Pelé? É natural que ele, no passado, como eu também, tenha sofrido pressões raciais. Mas se você der importância para o racismo, ele te paralisa, te diminui, te aniquila e te torna uma pessoa inferior e complexada. Mas se você não der importância para ele, você o supera.
Eu venci o racismo, a discriminação social e também o ódio. E hoje, meus amados, conto no meu currículo profissional com mais de 130 empresas, além de cartas de referências de várias empresas, tanto no Brasil quanto no exterior. Curiosamente, meus irmãos, hoje eu sou uma ameaça para alguns, mas não mais pela cor da minha pele, mas pelo brilhantismo do meu currículo. No início da década de 80, meus irmãos, quando eu comecei a viajar muito de avião, e houve épocas em que, sistematicamente, todas as semanas, em 5 dias úteis, eu pegava 7 aviões. Uma coisa me chamava a atenção. É que dentre centenas de passageiros, normalmente, no Brasil, eu era o único negro no voo. Raramente aparecia um outro. E quando acontecia, eram jogadores de futebol ou turistas estrangeiros. E você acha que isso me incomodava? Absolutamente. Eu me lembro até que uma vez, em um voo, em que eu e o Ronaldinho Gaúcho éramos os únicos negros presentes, durante o desembarque, ele se dirigiu a mim com simpatia e me cumprimentou. Mas ainda havia, meus irmãos, uma discriminação implícita que eu não sabia. Como consultor empresarial, ocorreu no interior de São Paulo, ao finalizar um projeto de grande êxito em uma grande empresa, em que eu fui o gerente responsável, que o presidente daquela empresa me comentou que no início dos trabalhos, antes de me estabelecer como responsável pelo projeto, a empresa para a qual eu trabalhava consultou a ele perguntando se havia algum problema em colocar um gerente negro. Ele, uma pessoa culta, um médico, afirmou que não havia problema algum. E no final do projeto, meus amados, diante dos resultados alcançados pelo trabalho, ele mandou, através de mim, um recado para a administração da minha empresa. Ele me disse com essas palavras, meus amados: diga para eles que negro como você, eles podem mandar para aqui todos que tiverem, e mais alguns. Meus amados, houve ainda empresas, principalmente no exterior, em que eu participei do levantamento inicial e realizei parte das apresentações, e o corpo diretivo daquelas empresas, diante da proposta de realização dos trabalhos, condicionaram a contratação dos serviços à minha designação como diretor do projeto. Eu, e naturalmente, a minha pele negra. 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus! É interessante ressaltar, meus irmãos, que a discriminação, o preconceito, tudo isso que você vê no Brasil, é do Brasil. Basta você cruzar a fronteira,
aqui mesmo na América do Sul, para descobrir como os negros são admirados. E as pessoas, meus amados, principalmente as mulheres, nos observam com muito interesse. No interior da Argentina, na cidade de Rosário, aconteceu com meu filho, um negro mais jovem, mais alto e mais bonito do que eu. Quando ele esteve lá a passeio, que as pessoas, mais uma vez as mulheres, o paravam na rua pedindo para tirar fotos. Sim, meus amados, fotos e selfies abraçados com ele. E quando as outras pessoas viam, se aproximavam e pediam para tirar fotos também. Me conta ele, meus amados, que às vezes chegavam a formar filas para tirar fotos com ele. Tudo, naturalmente, num ambiente de muito carinho e respeito. Realmente, meus amados, nesse aspecto, quando você sai do Brasil, você não está apenas em um outro país, mas em um outro mundo. Quanto a mim, mesmo estando sempre corrido a trabalho, posso dizer que em todo o tempo recebi atenção muito diferenciada, principalmente fora do Brasil. Mas voltando ao nosso país, veja que é interessante. Quando as dificuldades surgem, não existe mais racismo. As pessoas de todas as raças, sejam brancos, negros, índios, amarelos, e também de todas as crenças, católica, espírita, budista e tantas outras, eles vêm a nós pedir oração. E você pensa que eu me recuso? Eu oro por todos eles, porque o simples ato de pedir oração já é uma demonstração de fé. E Deus opera onde existe fé. E Ele sempre opera. Alguns caem até mesmo em espírito, com a oração feita por telefone. Eu tenho uma amiga de São Paulo que quando me pede oração, ela já está deitada na cama, porque ela sabe que vai cair em espírito. E cai mesmo. Então, para que a minha linha não fique presa, eu inverto a chamada. Eu ligo para ela, e quando ela para de manifestar concordância com a oração, eu já sei que ela está nas mãos de Deus. Então, eu continuo com a oração normalmente. E ao final, desligo o telefone. E quando ela desperta, ela me liga de volta para comentar os resultados imediatos ou os sinais deixados pelo Senhor. E interessante, meus irmãos, é que até mesmo uma amiga minha, da Igreja Católica, de outra cidade, já caiu em espírito durante uma das minhas orações telefônicas. O que demonstra que Deus não está limitado a religiões ou regiões geográficas. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Jesus, antes de operar um milagre, ele testava a fé da pessoa. E essa minha amiga, meus amados, ela não compreendeu muito bem, porque de repente sentiu o corpo mole e adormeceu. Mas ela despertou rápido. Então, eu lhe expliquei calmamente o que havia ocorrido e ela entendeu. É óbvio, meus amados, que ela é uma pessoa
que professa a fé evangélica, a fé em Jesus, e segue a doutrina católica apenas enquanto é dependente da família. Mas ela não adora a Maria, nem os santos da Igreja Romana, e nem mesmo o Papa. Aí eu pergunto, meus irmãos, diante desse quadro, onde está a discriminação e o ódio? Se eu fosse ficar escondido atrás da barricada do racismo, quem seria eu hoje? O racismo existe, meus irmãos, mas eu sou um testemunho vivo de que é possível vencê-lo com determinação. Quer saber da verdade, meu amado irmão, minha amada irmã? Nós, negros, não precisamos de vagas reservadas nas faculdades, porque isso em si já é discriminação. O que nós precisamos, sim, é de respeito das pessoas e de atitude e disposição da nossa parte para demonstrarmos que não somos inferiores a nenhuma outra pessoa. A escravidão passou, meus irmãos. A princesa Isabel nos libertou. E Jesus Cristo também nos libertou. A nós que somos filhos dele, da escravidão da lei. E hoje nós somos livres para sermos o que ele quer que nós sejamos. Gálatas 5, 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Meu amado irmão, minha amada irmã, você quer ver um homem negro, convicto e consciente da sua raça e das suas realizações? Olhe para mim. Sou eu mesmo. Mas o mais importante é que hoje eu sou um homem de Deus. E esse é o maior exemplo que eu posso te dar. Todos os testemunhos que eu te dei até agora, meus amados irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, ocorreram antes da minha conversão. Mas eu tenho outros testemunhos de depois da conversão. Quem sabe um dia, se Deus me inspirar, eu vou testificar também. Aliás, dos testemunhos que apresentei agora, os únicos que foram após a minha conversão são os testemunhos das orações. Mas vejam bem, meus amados, eu tenho 4 filhos, um casal de cada casamento. Todos formados em cursos superiores e trabalhando. E nenhum deles se queixa de racismo. Vejam bem, uma contadora, um engenheiro, um advogado e uma jornalista. Dos 4, 2 já são de Jesus. E os outros 2 ainda não. Mas o dia dele vai chegar, no nome de Jesus. Um deles se tornou empresário e colocou uma loja há poucos anos atrás. E hoje, meus amados irmãos, no meio da pandemia, ele está abrindo uma nova loja com perspectivas muito mais promissoras. Eu dou graças e glórias a Deus
por todos os aspectos da minha vida. Pela minha raça, pelas minhas conquistas e pela minha conversão a Ele. Nada, meus irmãos, do que eu vivi foi sem propósito. Tudo que eu passei contribuiu para o meu bem. Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. 1 de Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceram, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glórias a Deus! É por isso que eu não me canso de dar glórias a Deus. Meus amados irmãos, não existe vitória sem luta. Mas as portas estão abertas para as nossas conquistas nesta vida. E eu me refiro tanto à área material quanto à espiritual. Pode ser que você esteja pensando, diante dos testemunhos que eu acabei de apresentar, que eu sou um vencedor. Não, meus amados irmãos. Hoje, eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou e me predestinou desde o ventre da minha mãe. E você pensa que a história parou por aí? Negativo. Nada consegue eliminar a minha vontade de vencer. Eu estou pronto para continuar a servir ao Senhor até o meu último fôlego. A maior, a mais excelente vitória que eu consegui, meus amados, foi o fato de conhecer a Jesus. Ao Deus vivo e presente, o Deus de amor, o Jesus ressuscitado e glorificado. Não é esse Jesus que muitos andam pregando por aí? Mas é claro, meus amados irmãos, que toda a minha experiência pregressa, tudo que eu vivi, está contribuindo para comigo hoje. Nada foi em vão. Amado irmão, minha amada irmã, ame ao Senhor, para que Ele te ame também. Mas ame ao Deus vivo, que com certeza já te ama e está pronto para te conduzir em triunfo. É possível que você não consiga reproduzir as minhas conquistas, mas certamente, meu amado irmão, minha amada irmã, com Jesus e com determinação, você pode alcançar muito, muito mais do que eu consegui. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Meus amados, o movimento Black Lives Matter, que tomou conta do mundo em decorrência dos últimos atos de violência, selvageria e brutalidade contra as pessoas de raça negra, é importante e é legítimo, porque é uma manifestação de repúdio ao ódio causado pelo racismo ativo. É uma demonstração de que o mundo, e até mesmo as pessoas de raça branca, não suportam mais o separatismo, o apartheid dissimulado pela minoria partidária do ódio, que são os seguidores de Satanás. O racismo existe, e as vidas negras importam sim, e muito. Mas todas as vidas importam. Então, meus amados irmãos, All Lives Matter. Porque, independentemente da cor da pele, da raça ou da classe social, todas as vidas foram concedidas pelas mãos do Deus Criador. E cada uma com uma missão específica. E nós não temos o direito de impedir e nem mesmo de tentar desfazer o que foi feito pelas mãos do nosso Deus. Deveríamos sim, cada um de nós, buscar descobrir qual a missão que recebeu do Senhor para cumpri-la com perfeição. A discriminação, o racismo ou até mesmo o ódio não são dons de Deus, mas sim de Satanás para os filhos da perdição. Glórias ao nosso Deus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para que você se junte a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados, tudo para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus maravilhoso, que não faz e não aceita acepção de pessoas. Amém.